41 minutos. Como já é tradicional aqui no programa, a gente ouviu outros pré-candidatos a vice-prefeito assim que eles foram confirmados por seus partidos. Hoje chegou a vez de ouvir o jornalista, o Gelson Weir, jornalista e empresário hoje. Ele é um empreendedor também no ramo da produção de morangos, né, Gelson? Agronegócio. Ele é o nosso convidado desse sábado, justamente para conhecer um pouquinho do Gelson, para que ele fale sobre ele, né? A gente concede esse espaço justamente para intensificar mais quem é o Gelson, quem que é essa pessoa que se colocou à disposição para vir a concorrer a vice-prefeito de Santa Rosa. É importante nesse momento para que as pessoas conheçam quem está se colocando à disposição para discutir o futuro dos 4 anos de Santa Rosa e, através desse trabalho, também nortear um futuro para o nosso município. Não são só 4 anos, mas são ações de 4 anos que vão refletir no resto do futuro da nossa cidade. Gelson, seja bem-vindo aqui no programa, sempre bom conversar contigo, colega de profissão. Tá, e a política? Quando a política surgiu? Bom dia, Jardel. Na tua vida, bom dia. Bom dia, ouvintes. Exatamente, Jardel. Eu acho que a política surgiu conforme a gente vai trabalhando. Como jornalista, você começa a perceber algumas coisas que estão erradas. E aí, o jornalista ele começa a denunciar essas coisas. Só que ele tem uma limitação. Ele bota isso a público, a pressão popular é muito importante para que essas coisas aconteçam. E chega num momento que tu se depara e diz, eu tenho uma limitação, cara. Eu mostro e as coisas às vezes não se resolvem. A única forma de resolver é estando na política e fazendo parte das ações. Por isso que eu pensei, eu posso fazer mais. Então, de que forma? Tem que ter um envolvimento político. Tá, mas como é que eu vou entrar nesse meio que já está loteado? Como é que eu vou conseguir agir onde existe muito cacique para pouco índio? A gente foi criando alternativas. Eu comecei lá atrás com o PSC, e aí eu concorri, né, o PSC, juntamente com uma coligação, e eu percebi que aquilo lá foi bom, mas não foi suficiente, né? Algumas ideias eu consegui colaborar, foram colocadas em prática, inclusive na gestão atual, mas eu senti que eu poderia fazer mais. Então, foi se construindo uma frente de direita, cujo o Democratas, que é o partido que eu faço parte, começou a elaborar isso já há uns 2 anos. E essa frente de direita veio a combinar nesse momento com essa coligação, que tem como carro-chefe aí o Dr. Benedetti. Essa frente de direita, ela defende alguns princípios, dos quais eu defendo com unhas e dentes, que são a liberdade econômica, o conservadorismo nos costumes, a questão do livre comércio e tantos outros, né? A valorização da família, ou seja, são princípios que norteiam a minha vida, não só da política. São situações que eu percebo que lá de trás são bandeiras que eu levantei e eu tenho tudo a ver com isso, né? E aí começou a se criar então essa frente de direita, e agora a gente está num processo de alinhamento de propostas, de plano de governo, juntamente com o Republicanos e o PSD. É difícil hoje tomar a decisão de estar na política quando você vem do lado onde o jornalismo ele faz política pública, ele defende política pública de resolução de problemas, muitas vezes até mal interpretado, julgado pelo próprio político que está no cargo, onde é mais fácil colocar a culpa no próprio jornalismo eu puxo jornalismo porque tu é jornalista e vai estar sempre no teu sangue isso. É mais fácil colocar a culpa no jornalista por uma questão por um problema que é resultado do não trabalho dele, muitas vezes, ou de um trabalho muito mal feito, a maioria das vezes. E ir para a política e poder ser o fator de solução desse problema. O jornalismo e a política, eles precisam ter um divisor de águas, né? Porque quanto político, eu não posso me utilizar do jornalismo para me favorecer. E da mesma forma, o jornalismo, ele precisa bater independente de quem for. Se alguma coisa está errada, ele vai bater e vai mostrar esse problema. Então, eu, quanto jornalista, eu não defendo algum partido. Como jornalista, eu digo que eu defendo o interesse público,
o interesse da população. Então, eu nunca me utilizei do jornalismo para me promover politicamente. Apesar de que eu sei que isso tem conta e muito na política, porque hoje, você sendo uma pessoa popular, isso é uma forma de conseguir votos. Mas eu nunca pensei, tipo, eu vou fazer o bem, eu vou mostrar o que está errado para me promover. Isso foi uma consequência disso. Por exemplo, a empresa que eu fazia parte, que era o Portal Plural, né? Eu estava lá e a partir do momento que eu senti que poderia ter uma conotação política, ou vai ser defendido um determinado grupo político, eu falei, não quero mais fazer parte, não concordo, e eu estou saindo. E aí sim, eu tomo uma postura diferente. Hoje, como político, eu preciso defender algumas ideias, e o jornalismo, e assim eu espero, ele precisa ser imparcial, para não dizer assim, o político A é bom e o político B não é. Não, a gente tá numa construção, e as pessoas, elas têm que enxergar isso. Quem o Gelson defende hoje? Que sentido? Quem você defende hoje? Quem você defende no geral? Estando na política, você defende o quê? Que representa pessoas, né? Quem você defende? Sim. Eu acredito que a política hoje, e assim eu digo por mim, a política ela tem que ser feita para todos. Ela não pode ser feita para um determinado grupo e para um determinado setor. Então, a gente percebe hoje na política, por exemplo, eu sou jornalista, eu vou defender o ramo do jornalismo dentro da política. Não, eu vou defender tudo. E para isso, a gente pode olhar nitidamente dentro de Santa Rosa o que está acontecendo em algumas áreas, alguns setores. Enquanto, por exemplo, alguns bairros estão, digamos, todos asfaltados, né? E isso foi uma bandeira política que foi feita lá, e outros estão desassistidos, que pagam um alto valor de IPTU e tem um calçamento mal e porcamente feito na frente da sua casa. Eu falo isso lá da Guia Lopes, por exemplo, que foi um planejamento urbano que não foi bem feito. E aí, hoje as pessoas estão num dilema lá. Poxa, eu pago R$1.000 de IPTU e não tenho uma estrada decente na frente da minha casa. Enquanto outros, vou citar, por exemplo, sei lá, Auxiliadora, tem um asfalto na frente da sua casa e paga um valor de IPTU muito mais baixo. Então, peraí, qual é que é o 2 pesos e 1 medida que está acontecendo? Eu acho que a política ela tem que ser feita para todos. Então, se eu fiz um parque para as crianças no centro da cidade de alto nível, eu preciso me preocupar pelo menos com aquele lá da vila que tá um caco, que tá apresentando risco, que inclusive teve situações lá atrás que uma criança amputou um dedo. Peraí, alguma coisa está errada? A política, ela tem que ser feita para todos, não só para o centro, não só para o bairro, nem só para o centro, e contemplar o interior também. Então, eu acredito que o Gelson defende isso, uma política para todos, além de algumas coisas administrativas também. Eu defendo uma reforma administrativa dentro da prefeitura, onde a gente tem que procurar, por exemplo, será que o número de CCs que existe hoje, ele não é demais? De repente a gente pode fazer uma revisão. Te falo num relato que nós no jornalismo sofremos muitas vezes, é ligar para diretorias, conversar com o diretor e ele não sabe o que está acontecendo na sua diretoria, porque é justamente por cargos políticos. E ao mesmo tempo, no modo geral, notamos agora na nossa região que candidatos eles têm apoio de muitos partidos políticos com o intuito olhando para o horário da propaganda eleitoral, muitas vezes, horário de TV, que esse ano, inclusive a RBS TV confirmou o debate, vai fazer um debate, tu deve estar sabendo disso. Sim. Deve ter sido convidado já. O espaço na rádio, além das suas redes sociais que o candidato tem, então muitas vezes acabam loteando desde já esse espaço para ganhar mais força ou mais espaço para mostrar suas propostas, muitas vezes, e tentar convencer o eleitor do voto. Tu foi candidato a vereador, teve uma votação expressiva na última eleição municipal. Estava num grupo do partido, tu era do PSC, né, naquele momento, embora tu não tenha alcançado a eleição. O partido ele teve participação ao longo dos 4 anos, nas decisões, nos projetos. Vocês puderam discutir o que vocês pensavam ou não? Sim, teve participação. Inclusive, o partido teve digamos assim, um CC lá dentro, que é o Michael Zamboni. O Michael Zamboni é um cargo de confiança em virtude do PSC ter auxiliado.
A proposta foi feita a mim, primeiramente, porque eu fui a pessoa que concorri, e eu não quis, não me achei, né? E não tinha essa intenção de trabalhar na prefeitura. E acabou sendo o Michael, e hoje ele está apoiando também o atual candidato, digamos, a atual situação. E eu respeito, né? Eu poderia me dizer, Michael, o cargo era meu, tu tem que me apoiar. Não, eu não tenho esse intuito de fazer negociações assim nesse sentido, sabe? Tu descarta qualquer negociação hoje deslumbrando cargos, porque a gente sabe que os cargos fazem parte. Quando tu coloca uma coligação, quando você assume, você tem inúmeros cargos que realmente são necessários para te tocar a máquina pública. A negociação, existe o tipo de negociação. Tipo, a negociação que deve ocorrer é assim, ó, tu me ajuda, mas sem promessa. Se tu tiver capacidade, realmente, talvez pode ser que você vai ser inserido como um CC. Agora, a negociação que existe hoje, não, você me ajuda e eu com certeza vou te colocar. Isso tá errado, não concordo. A pessoa tá vendendo o voto, né? Tá comprando o voto exatamente, isso é uma negociação totalmente errada. 10h52, só quero lembrar para vocês que a Companhia Computadores está há 28 anos aqui em Santa Rosa e na região, realizando um trabalho especializado no ramo da informática. Você tá precisando de mouse, por exemplo, apenas R$30. Tem cadeira gamers para você jogar um joguinho no final de semana, agora no feriado, dá uma passadinha na Companhia, um valor especial, e toda a linha de notebooks e computadores com 10 vezes nos cartões. 10h53. Gelson, por que nós temos tanta dificuldade de resolver problemas que são históricos em Santa Rosa? Eu tô falando da comunidade resolver, por quê? Eu acho que as prioridades, elas acabam sendo mal elencadas. Tem dinheiro, a gente sabe que existe um plano de governo que é feito e é feito para ser construído durante 4 anos. Só que hoje a balança qual é? O que vai me dar mais voto lá daqui 4 anos? Então é tudo planejado para que o asfalto ele seja feito na época da eleição, para que a comunidade não se esqueça, sabe? E aí, enquanto isso, isso é histórico aqui em Santa Rosa. O dinheiro ele é guardado para o último ano, para ser gasto no último ano. Então é feito todo um contingenciamento no início, vai se levando, vai se empurrando com a barriga, é feito só o essencial. E no último ano abrem-se as comportas e tem asfalto e aí novo. Tem tudo, e não só isso, e tem promessas de vai ter calçamento lá no interior, sabe? Não, tá tudo planejado, já tá, o orçamento tá pronto, já é só fazer. Então, naquela expectativa ilusória de iludir o eleitor e tentar se ficar por mais 4 anos. Então, a gente vem de uma gestão de 8 anos. E por que em 8 anos não foi feito? Né? Claro, foi feito muitas coisas, estão sendo feitas muitas coisas, mas ainda temos os mesmos problemas lá de trás, de 10, de 15 anos. Eu falo de novo lá da Guia Lopes, por exemplo, que é uma reivindicação antiga dos moradores lá, e não se resolveu, né? Então, existe a política mal feita, que são as prioridades erradas. É feita uma prioridade em cima de uma reeleição e não de uma necessidade da comunidade. Tá. O pessoal já tá interagindo aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler promessas e asfalto, só vem quando de 4 em 4 anos, papapá. Depois a gente vai ler essas mensagens, pessoal. Eu gostaria que vocês, em primeiro lugar, respeitassem quem tá se colocando à disposição antes de ler qualquer mensagem, tá? Porque, indiferente da sua ideologia, do seu partido, a pessoa tá se colocando à disposição, e esperamos que todas elas sejam com intuito de melhorar a vida das pessoas. A gente vai falar agora um pouquinho sobre desenvolvimento, Gelson. O que tu acha que, no teu ponto de vista, no ponto de vista da coligação que tu deve representar no período eleitoral da campanha, deve ser pensado como resultado de desenvolvimento, de crescimento e desenvolvimento, porque não basta crescer. Aqui a Lopes cresceu, mas não teve desenvolvimento lá naquela infraestrutura. Se quer calçamento e asfalto em alguns locais, tem, mas isso são em vários pontos, não só de Santa Rosa, mas também da região. O que precisa para crescer e desenvolver? Eu te digo, Jardel, que se o poder público hoje não atrapalhar, naturalmente existe um desenvolvimento. Eu te falo isso porque a prefeitura muitas vezes impede muitas coisas de se desenvolver com a burocracia. Vou citar o interior, que é um setor que eu faço parte e que é tão difícil. Hoje, para te abrir uma agroindústria, tu precisa de laudos, tu precisa de autorizações que são muito complicadas. Como é que tu quer que um produtor rural hoje crie uma agroindústria
se tu não dá condições para ele criar. Ele tem toda a boa vontade. Assim como tem no interior, tem na cidade. Eu sei de um empresário de fora que quis investir em Santa Rosa, ou está investindo em Santa Rosa, que para ele fazer um loteamento demorou 4 anos a liberação, enquanto que outro daqui da cidade demorou 4 meses. Peraí, o que acontece? A gente quer desenvolvimento, mas favorecendo apenas um pessoal, só um grupo? Não, a gente tem que ter desenvolvimento coletivo. Por isso que se a prefeitura não atrapalhar, ela já está fazendo 50% da coisa. Então, a gente vem de um histórico aqui de uma grande empresa que tentou se instalar em Santa Rosa e não teve o amparo legal, porque a Câmara de Vereadores foi contra um projeto de liberdade econômica, bandeira a qual eu defendo. A liberdade econômica, ela precisa acontecer, e é um projeto que a gente vem trabalhando lá de trás. Tá falando no caso da van, né? Isso, exatamente. Esse foi um debate muito grande aqui na nossa região. Ao mesmo tempo que se traz o que as pessoas falam, né, no contexto geral. Ao mesmo tempo que se vem a van, a preocupação é que o restante do comércio, alguns lojistas acabam sendo enfraquecidos e acaba gerando desemprego, que geraria de emprego de uma empresa dessas, poderia tirar do comércio, e aí? Então, se a gente pensar por esse lado, a gente teria que ter bloqueado o Subway de chegar aqui, a gente teria que ter bloqueado todas essas franquias de farmácia que estão aí, a gente teria que ter bloqueado o Nacional, o Stock Center, ou seja, a gente ia impedir a concorrência. A concorrência é sadia. Não quer dizer que viria uma empresa e ia quebrar as outras. Não! A concorrência, ela deve existir para um crescimento natural, um desenvolvimento. A partir do momento que eu boto limitações, eu crio uma barreira, um muro, e a gente vive numa bolha. Ah, tá, vamos valorizar aqui, não vamos deixar ninguém entrar. Não! O Nacional, quando veio para cá, o Stock Center, quando veio para cá, pode ser uma empresa de fora? Sim, mas está dando emprego, está dando condições. E tendo emprego, tá injetando dinheiro. Tá levando uma parte? Tá. Mas o benefício é muito maior, porque olha quantas famílias vão se sustentar disso. Pô, Magazine Luiza, todas essas redes, elas não são de Santa Rosa, elas são de fora. Então, me desculpe, mas a desculpa é muito esdrúxula de dizer que se vier uma empresa grande, vai quebrar as pequenas. Não tá errado. Gelson, eu tenho uma amiga que tem uma rede de lojas na região, ela colocou uma loja em Ijuí, ela entrou a documentação na terça, na quinta-feira, no final da tarde, ligaram para ela que na sexta-feira ela poderia começar a atender e era para... e a fiscalização iria para adiantar então essa documentação e teria um processo então de alguns dias para ela ir regularizando, mas ela já poderia começar a trabalhar. Nossa, e ela ficou surpreendida porque o aluguel ela recém tinha alocado a peça há 2 semanas atrás e os móveis não estavam prontos, a mercadoria não tinha chegado. Aqui ela disse que levou 40 dias e o imóvel estava alugado há 2 meses. De que forma a gente resolve isso? É outro projeto que o Democratas levantou, que é o deferimento tácito. O deferimento tácito é o seguinte: tu dá as condições para a empresa trabalhar e tu coloca um prazo para o governo cumprir, não para a loja cumprir. Tu dá um prazo seguinte: eu estou com a minha loja, ok. A fiscalização às vezes demora isso, 40 dias para ir lá fiscalizar. Então, o deferimento tácito é isso. Tem 3 dias para a prefeitura ir lá. Se a prefeitura não foi, está liberado provisoriamente para ela funcionar até então ser feita a fiscalização. Então, é assim que a gente se resolve. Porque se tu coloca um empecilho, novamente entra na questão do empecilho, o poder público hoje ele está atrapalhando para que isso aconteça. Parabéns a Ijuí, parabéns aos gestores de Ijuí que conseguem fazer isso de forma rápida. Aqui ainda não é assim. Temos que ver o porquê existe essa demora. Mas o deferimento tácito iria resolver a situação, fazendo com que o lojista tivesse condições de trabalhar. Eu preciso chamar um intervalo comercial, o sinal marcou 11 horas. Depois do intervalo, fique aí, a live continua no ar. A gente segue conversando com o Gelson Weyer, ele é pré-candidato, ele representa o Democratas, ele é pré-candidato do Carlos Alberto Benedetti, do Dr. Benedetti. Voltamos em seguida, fica aí com a gente. Notícias, entrevistas e informações. Podcast Noroeste. Noroeste FM 96.7, a rádio da comunidade regional. Festival de Inverno Super Cotri Rosa. Preços baixos e muita qualidade. Aproveite. Até domingo, Super Cotri Rosa tem sabão em pó Tixan Primavera 10,49.
Papel higiênico Paloma Neutro 12 rolos de 60 metros, 10,49. Skin Pilsen latão 2,49. Açúcar Cristal Estrela 5 quilos, 9,89. Suco de uva Garibaldi integral 1,5 litro, 9,89. Bombons Nestlé Especialidades 7,95. Super Cor-de-Rosa, dá gosto comprar. Nossa cidade, nossas praças, nossos parques são locais feitos para você e sua família desfrutar de momentos de lazer. Mas neste momento de pandemia, vamos evitá-los, vamos mudar, vamos curtir nossos domicílios. Não vamos nos contaminar com o coronavírus. A vida de todos depende da união de esforços. Força Santa Rosa, evite aglomerações, evite os locais públicos. Um alerta da FUNSAR, Prefeitura de Santa Rosa e Noroeste FM. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Até o dia 16 de setembro, todos os mesários do estado devem estar convocados para o trabalho nas eleições municipais de 2020. Este ano, devido à pandemia causada pela Covid-19, a Justiça Eleitoral adotará um rígido protocolo de proteção sanitária nos locais de votação. Serão fornecidos equipamentos de proteção individual, como máscaras e álcool em gel, para garantir a segurança e preservar a saúde de todos os colaboradores. A contribuição do trabalho do mesário é essencial para o sucesso do processo democrático brasileiro. Para garantir uma inoculação eficiente nas culturas de milho e soja, contate a Força Técnica Agrosol. A Agrosol possui os melhores inoculantes, solubilizadores de fósforo, demais produtos biológicos e nutrientes para potencializar as suas colheitas, além das máquinas para aplicação no sulco de plantio, garantindo maior viabilidade dos inoculantes. Para maiores informações, ligue 35 35 90 00 ou 9 91 13 11 53. 96.7 Noroeste FM. Fique ligado. Política, educação e cultura. Podcast Noroeste. 11h03. O programa é para Compunil Computadores, para Conceito Contabilidade, para Pleito Digital e também para a campanha Compre Aqui do Cindy Lojas. A gente vai rapidinho lá na Versato Acabamentos conversar com a Ana. E aí, Ana, bom dia. O que temos de novidade nesta manhã? Bom dia, tudo bem? Prazer falar contigo. Me conta um pouquinho mais da Versato. A Versato Soluções de Acabamentos agora está aqui, novo endereço, na Expedicionário Weber 1021, em frente ao quartel. Nós temos na loja toda a questão de acabamentos de gesso acartonado, rodapés, semalhas, forro mineral, piso vinílico, porcelanatos. Temos uma linha bem densa da linha da Castelli, laminados, cortinas, papel de parede. Então, tudo que o cliente precisar de acabamento para sua residência, a gente tem na loja. Bem interessante, e temos também, né, a mão de obra. Interessante nesse momento que as pessoas permanecem mais em casa, justamente procurar uma saída para deixar teu lar mais confortável. E tem como fazer isso com um recurso mais baixo, com menos investimentos? Tem várias opções, né? Tanto na obra em geral, né? E como também nos acabamentos menores. A gente tem várias qualidades dentro da nossa empresa para dar um segmento para o cliente gastar menos ou investir um pouco menos, mas deixar a casa bem bonita para o final do ano, agora que está chegando, né? Para a gente passar toda essa pandemia aí e começar um ano novo com muita expectativa, né? Ana, a pergunta que eu agora fiquei na curiosidade, qual que é o produto queridinho aí, o mais procurado? O que as pessoas vão buscar, que está construindo, está reformando? Hoje, a linha de porcelanatos, de piso vinílico e laminado, o pessoal está procurando bastante, né? Olha que legal. E sempre com preços especiais, né? Sim, temos com preços especiais. Temos o piso laminado a partir de R$ 49,90, temos piso vinílico a partir de R$ 79,90, temos porcelanato a partir de R$ 49,90. Então tem bastante opções. Temos porcelanato de modelos de 60 por 60 até de 83 por 83. E comprando aí já está concorrendo na campanha Compre Aqui, né? Já pega o cupom e já está concorrendo participando. Agora para o Dia das Crianças, né? Compra aqui na cidade e ganha aqui na cidade também para
gastar nas nossas lojas aqui. Tá bom. Que é bom falar contigo, Ana. Bom final de semana para vocês. Obrigada, aí na Versato. Boas vendas. Abração. 11h06. Já o pessoal tá interagindo aqui contigo, estão pedindo o teu telefone para dona Arlete, para ela quer te encaminhar sugestões. Ótimo. Do coisa. Vamos, tem vários elogios, tá? Amei esse vice, adoro essa família, Beth Inter. Tá. Eu li aqui uma mensagem e Jardel, eu gostaria que o pré-candidato nos falasse de como vai ser o uso de armas em espaços públicos, visto que ele postou aquele vídeo com arma sobre Partiu o Verão Mágico. A Solange tá te perguntando. Que ótimo isso, Jardel. Exatamente. Talvez muitos não saibam, mas eu faço parte de um clube de tiro. Eu tenho autorização para ter arma, eu tenho autorização para transitar com uma arma até o clube para treino. E aquele vídeo, eu acho engraçado porque as pessoas às vezes elas confundem o humorístico com o sério. O humorista não pode ser levado a sério. Aquele vídeo foi com o intuito de fazer uma provocação, porque a gente sabe que existe uma sátira de muitos anos que o Verão Mágico era um ambiente onde se inclusive tem registros que teve troca de tiros, que teve gente esfaqueada, que teve problemas. E aquilo foi uma sátira. Como é que eu vou levar uma sátira como algo a sério? O uso de armas, eu defendo o uso, porte de armas para as pessoas que tenham capacidade para isso. Por isso, hoje, a legislação ela é ferrenha para quem tem arma. É preciso comprovar um monte de coisa de idoneidade, tu tem que ser capacitado, tu tem que ter exame psicológico, tu tem que ter residência fixa, tu tem que ter uma série de coisas que comprovam que a pessoa que hoje tem arma é uma pessoa de bem. O bandido já tem, o bandido já tá armado. Quantas pessoas de repente que estavam ou estão por aí na rua, talvez num verão mágico, armados ilegal? Porque a arma ilegal hoje é muito fácil adquirir. A pessoa consegue, o bandido já tem. Só agora, as pessoas de bem não podem ter. Que sociedade é essa que deixa uma pessoa de bem não tendo o direito de poder se defender? Algumas pessoas levaram aquele vídeo que tu postou com tipo, um incentivo à violência ou algo do tipo, vão lá e briguem, alguma coisa. Tu foi mal interpretado, teve essa interpretação? Bem pelo contrário, o julgamento está na cabeça das pessoas. Se as pessoas que pensaram isso de repente estão pensando, não, eu com uma arma dessas iria lá e ia atirar em todo mundo. Eu já penso que eu com uma arma dessa lá, se fosse possível andar com uma 12 no Verão Mágico, é uma arma de proteção. Eu só iria utilizar em um momento que eu fosse atacado ou que tivesse uma situação extremamente grave para poder utilizar. Não quero me atentar a esse assunto, mas e se as pessoas bebem então de arma nesses locais? Estão erradas. É um risco, né? É um risco, exatamente. Pode colocar em risco a vida das outras pessoas. Exatamente. Hoje, por exemplo, o clube do qual eu faço parte, que é o Clube de Tiro do Caça e Pesca, se a pessoa chegar lá com um leve índice de essa pessoa bebeu, ela é imediatamente impedida de fazer qualquer coisa. Então, arma e bebida não se misturam. Gelson, outros assuntos das bandeiras que o Gelson defende. E a saúde? O que tu acha que nós podemos melhorar na saúde? Saúde? Eu não me preocupo muito com a saúde porque eu tenho do meu lado o Dr. Benedetti, que é um especialista completo na área da saúde. Eu tenho algumas sugestões da saúde, mas eu tenho certeza que essa pasta é a pasta que a coligação hoje mais domina. Está em primeiro lugar. Eu vou te fazer a pergunta que faziam pro Bolsonaro, tá? Tinha o Guedes da economia. E se o Guedes vir a faltar? Não tô torcendo para isso, Benedetti, Deus o livre. Mas e se o Benedetti não tiver? Vamos tocar bala. Por exemplo, uma das pautas que a coligação defende é o Hospital Municipal. A gente entrou numa, entre aspas, briga, porque a gente ficou indignado com uma situação que estava acontecendo com a Bosco. Uma situação que se decorreu há anos e que agora, justamente numa pré-eleição, tudo se resolveu de uma forma tão fácil, tão tranquila. E a gente vinha alertando isso lá atrás. Peraí, né? De que forma a prefeitura pode auxiliar a Bosco? Então, a gente foi até mal interpretado por levantar essa bandeira e fazer esse alerta. Porque, tipo assim, a gente podia ficar omisso a essa situação e dizer assim, não, tá tudo tranquilo, então realmente o Hospital Vida e Saúde comprou a Bosco, a prefeitura vai dar o dinheiro para compra e aquisição e beleza, né? Os políticos tu acredita que os desenrolar dos últimos dias foi tudo com intenção política, visando uma eleição? Tudo não, mas grande parte sim, Jardel. Por quê?
todo esse movimento surgiu após uma proposta de um hospital municipal. Parece que, tipo assim, deixa quebrar e tá tudo tranquilo. Mas quando se levantou alguém para dizer assim, vamos fazer um hospital municipal, surgiu uma luz de alerta. Opa, se isso acontecer, a gente não pode deixar isso acontecer, então vamos adquirir, Daí a gente vai pro leilão. O leilão aconteceu, daí ele teve as primeiras propostas no prazo legal, então foi marcado para março. No mês de março, então, ocorreu esse leilão, que daí ninguém apresentou, então foi agora para o último, que foi arrematado. Então foi no processo legal. O arremate da instituição, da estrutura do Dom Bosco. Então, por que não se interessaram lá no início, no primeiro leilão? Por que se interessaram agora? Talvez para baratear? Para baratear, talvez, mas esse desespero de fazer a coisa ter que se resolver. Tipo assim, qual o problema se um outro hospital assumisse aqui? Por mim não teria problema nenhum, é uma concorrência, e isso viria, como eu falei antes, no livre comércio, a concorrência faz bem, a gente não pode ficar na mão de um monopólio de uma empresa só. Então, por exemplo, se deu um lance agora de uma situação sem ter o dinheiro, e aí o viés foi, não, nós precisamos de ajuda da Câmara para ajudar a comprar, nós precisamos de dinheiro público porque nós não temos dinheiro. Quando você tem dinheiro para repassar um valor tão expressivo para isso, e muitas vezes demandas da comunidade elas não são vistas, né, como necessidade principal. Você acha que a Guia Lopes, realmente, eu tive um dia lá na Guia Lopes, eu fiquei indignado com alguma situação ainda admissível que nós tenhamos toda a cidade com asfalto e alguns pontos que as pessoas moram, né? Não tem. Eu sou lá de Porto Veracruz, o município inteiro tem calçamento e tem asfalto, mas na rua do meu pai não tem calçamento, a única rua da cidade. E às vezes eu cobro dele, pai, vocês cobram, e aí no centro, é uma vila pequena, mas daí ali estão construindo alguma coisa, e lá estão botando o asfalto em cima do calçamento que não precisava, resolve o outro problema e depois ameniza o outro problema antes de resolver isso. É uma questão de otimizar o recurso público. De que forma tu defende isso? Olha só, a gente precisa dividir os poderes, o executivo e o legislativo. A Câmara é o legislativo, ela só legisla, ela indica, ela faz as propostas, fiscaliza. Quem tem que executar é a prefeitura, é o prefeito. Então, o que está acontecendo hoje é a Câmara de Vereadores executando. Foi assim com o Liminha, foi assim com a situação da Bosco. Não que o final disso não tenha sido um bem para a comunidade, que a gente vê a questão do Liminha foi fantástico, mas parece que isso é uma negociação tipo de executivo e legislativo para eu te ajudo, tu me ajuda, sabe? Então vocês votam, eu vou dar, digamos assim, o mérito para vocês. Vamos dividir esse mérito. A Câmara de Vereadores, poxa, tu usar dinheiro para destinar, fixa, isso é ilegal? Não faz papel do legislativo. E aí foi tentado, inclusive, se criar uma lei senadinho para tentar conseguir ter emendas para a Câmara executar. Pera aí, a Câmara não é para executar, é o legislativo. O executar é com a prefeitura. Esse foi um grande problema hoje do prefeito de Porto Alegre. Ele barrou essas emendas dos vereadores e acabou perdendo o apoio. Lógico, tu vai comprar uma briga. De que forma se faz gestão? Pedindo apenas para que a Câmara de Vereadores faça trabalho eficiente, analise projeto de lei e vote conforme a necessidade da comunidade, sem que se faça essas trocas. Aí tu falou um papel bem importante, que entra o papel nosso de jornalista, de levar isso ao conhecimento da população e a população interagir mais, e a população cobrar isso. A mídia mostra, mas é a população. O que eu vejo hoje é uma população omissa no sentido político. Porque quando se discute uma consulta popular, só vão os interessados. O restante da população não está nem aí, não quer nem saber. Pública, só os interessados. Exatamente. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começar a levar, e a imprensa faz isso, e é bom que faça, as pessoas elas têm e precisam interagir mais, para que essas coisas não aconteçam assim, tipo, eu vou fazer, o vereador ele pensa assim, eu vou votar nessa coisa, não é bem o certo, mas vai passar porque a população não está nem aí. Pega o Noroeste pra mim lá, Rigon. Na contracapa tem o orçamento
estimado para o ano que vem. Nós temos 10 milhões para a Câmara de Vereadores, nós temos um valor expressivo para o município, nós temos um valor expressivo para a Fundação Municipal de Saúde, e às vezes as pessoas não têm noção disso. De que forma esses recursos devem ser geridos no teu ponto de vista? Utilizados, eu pego esse de recurso, eu tenho 10 milhões para a Câmara de Vereadores. E desses 10 milhões foi devolvido 1 milhão e daí agora mais 1 milhão. Então nós estamos repassando direto, embora seja a legislação ter que levar esse dinheiro, mas de que forma esse recurso que volta da Câmara está sendo utilizado? Não é para negociar com o vereador, muitas vezes? Se isso está acontecendo, está errado. Eu acredito que esse valor é para cobrir as despesas e é como se é feito o orçamento da Câmara. Quando se volta, esse dinheiro não é mais da Câmara, esse dinheiro é da Prefeitura. Então, querer dizer que nós estamos devolvendo, mas é para fazer isso, não é o correto. A partir do momento que se devolve, cabe ao prefeito definir. Gelson, são 378 milhões para o ano que vem. Talvez você seja eleito vice-prefeito, talvez o Marcão seja eleito, a Sônia Conte seja eleito, o Aldemir Urich seja eleito vice-prefeito. Nós temos, para te ter uma noção, dos 378, nós temos 118 mil desse valor estão previstos para ser recursos livres e 259 de valores vinculados. Então, o que é? Então, nós temos pouco desse valor liberado, porque a maioria deles vai para a folha de pagamento do funcionalismo público. E as prioridades para aplicar esse recurso? Eu sei que, olha, só para você ter uma noção, a Fundação Municipal da Saúde ficará com 104 milhões, o Instituto de Previdência 61 milhões e 10,9 milhões irão para o Legislativo. Mas eu estava procurando aqui que tem um valor destinado para obras. Nós vamos ter para investimentos 23 milhões para o ano que vem. Que é pouco. São 23 milhões de reais para a gente definir aonde serão aplicados. É um dinheiro que está lá previsto para aplicar. A gente sabe que isso é uma previsão, Jardel. Pode ser que seja pior. Tá bem bonitinha a tua foto. Valeu, obrigado. A gente sabe que é uma previsão. Isso pode ser pior porque a gente vem de um momento de crise, né? Então, está se contando com isso, com esse orçamento, mas a gente sabe que essa crise tem afetado em muito Santa Rosa e todo o Brasil, e pode ser que isso não se confirme. Por outro lado, existe todo o auxílio federal com as emendas parlamentares. Então, esse meio campo precisa existir para que se aumente esse valor. A gente está conectado e a gente tem uma ligação com o Congresso hoje através dos nossos partidos, Democratas, o Republicanos, o PSD, que é uma frente muito grande a nível federal. Então, dadas essas circunstâncias, eu costumo dizer, lá atrás, quando Orlando foi eleito, existia um cenário totalmente favorável a ele, porque o Estado era PT, o federal era PT, então era um canal aberto, coisa que hoje não existe. Hoje, bem pelo contrário, é Bolsonaro, que é totalmente anti-PT, anti-comunismo. Então, hoje ficaria muito difícil pro PT conseguir essa relação de verbas. Já pra gente, como frente de direita, tá muito favorável, tá muito bom. Então, se ao mesmo tempo 20 e poucos milhões, isso é muita grana, mas em se tratando de situações públicas para obras, isso é quase nada. Só para reformar o asfalto que vai precisar, que pega a Avenida Expedicionário Weber, tá bizarro de ver aquilo. Gelson, nós vamos entrar agora para as 11 horas e 20 minutos. Vai ter 5 minutos. Eu quero que tu proponha o que tu quer falar. Jardel, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquilo. Nós temos 5 minutos. Olha, é mais fácil quando tu me dá um tema, mas vamos lá. Porque são tantas coisas. O que passa na tua cabeça hoje de pré-candidato a vice que te incomoda na cidade? Cara, tem isso aqui tá me incomodando, tá batendo na minha tecla, eu tô deitando na cama agora como pré-candidato e isso eu preciso resolver, isso nós precisamos atentar, enfim. Bom, o que mais me preocupa e me chateia é uma política hoje feita para um grupo de empresários, um grupo que detém o poder na cidade. Então, é nítido que algumas empresas crescem muito em Santa Rosa por ter esse vínculo de amizade com o público, quando as coisas deveriam ser mais distribuídas. O que me incomoda é que às vezes uma microempresa lá do bairro Cruzeiro, como eu encontrei esses dias, tem uma dificuldade de entrar numa licitação porque as pessoas chegam antes já e dizem assim, não, sai fora aí, eu vou te dar uma grana para ti não participar disso aí. Isso me incomoda muito, porque
nós temos um potencial tão grande aqui em Santa Rosa e muitas vezes são beneficiadas empresas de fora. E eu digo isso por uma amizade que eu tenho, por exemplo, com o Rafael Naidsky, que foi um empreendedor na área dos parquinhos infantis, Legal Kids. Era uma demanda que existia em Santa Rosa, todo o material era comprado de fora e eu levei isso para ele, né? E juntamente com o partido, com o PSC lá atrás, e ele tomou a iniciativa e a coragem de empreender, né? Ele já tinha a estrutura da Fundisa e tal, mas ele abriu uma empresa nova em Santa Rosa. E aí, nas licitações, foram colocadas situações onde empresas de fora chegaram com material de uma qualidade muito inferior à dele. Isso me preocupa, porque a gente tem que rever alguns contratos. A revisão de contratos, ela precisa acontecer dentro da prefeitura, porque existem contratos, eu acho, muito antigos e com favorecimento de algumas empresas e não está claro isso. Apesar de estar lá, às vezes, a prefeitura divulga lá no site o que está acontecendo de licitação, mas isso poderia ser muito melhor publicizado através das mídias. Uma transparência maior, né? Com certeza. Ontem eu falei isso numa live sobre ter mais transparência e um comentário veio assim: não, tem que ter transparência, porque hoje não tem. Eu acredito que tenha. O portal Transparência está lá, existe uma transparência. Mas quem é que acessa? Complicadíssima. Exatamente. Não tem como nós. É muito burocrático para uma pessoa, para um cidadão que não tem essa facilidade de acessar. Sabe quando eu comecei a saber das licitações de Santa Rosa? Quando eu comecei a fazer parte do grupo da CISAP. Aí eles têm um trabalho fantástico que eles pegam as licitações e mandam para os associados. Opa, a minha empresa pode se encaixar nisso aí. Esse trabalho que a CISAP faz poderia ser feito com a assessoria de comunicação da prefeitura. Para, a partir do momento que a gente tenha, por exemplo, um viés de licitar, tu começar a investigar, mas quais são as empresas daqui da cidade e mandar para elas. Gente, nós queremos que vocês participem. Não simplesmente jogar num portal Transparência ou publicizar, deixar mais público. Até fazer uma notícia, botar no Facebook da prefeitura. Pessoal, vamos contratar empresas interessadas no procura, até para evitar um questionamento sobre um possível direcionamento, né, sobre isso. Por ser jornalista e por conhecer a comunicação, eu começo a estudar cases de sucesso na arte pública. Por exemplo, a Prefeitura de Curitiba. Eles criaram um Facebook lá que é a Prefa. Cara, eles aproximaram a prefeitura da população através do Facebook. E aí, tudo é colocado lá de uma forma legal, uma forma interativa, uma forma gostosa. Então, por que um processo, por exemplo, de tapar um buraco, tem que vir para o vereador jogar na sessão da Câmara, para a sessão da Câmara cobrar a prefeitura e a prefeitura analisar se o cara é de esquerda, de situação ou oposição, e dizer assim, não, foi fulano de tal que pediu, então deixa quieto. Embora a prefeitura tenha um processo muito grande de licitação, tem uma equipe fazendo isso, uma equipe de fiscalização e com controle interno olhando. Nós temos 50 segundos, Gelson. Quem você quer do seu lado, quem você não quer do seu lado? Eu quero do meu lado as pessoas que eu tenho hoje e quem mais quiser fazer parte de uma situação honesta, uma política transparente, uma política de mudança. Quem você não quer? Eu não quero pessoas corruptas que queiram falar de cargos e salários como interesses próprios. Eu quero pessoas que realmente tenham qualidade técnica para assumir seus cargos. Eu não quero penduricalho de ICCs. Eu não quero pessoas que utilizem a máquina pública em benefício próprio. Obrigado, Gelson. Nós vamos chegar às 11 horas e 25 minutos. Hoje tem Cine Drive-In da FenaSoja. Você pode acessar o site do Cine Globo e comprar seu ingresso a apenas R$15 mais 1 quilo de alimento por pessoa do carro, mas o ingresso do carro é R$15 e tem sessão especial. Acessa lá no Facebook da FenaSoja, você vai acompanhar. Tá chegando o comentário do Zelindo Cancian. Obrigado a todos pelas mensagens favoráveis, outros comentários, cada um tem o seu posicionamento. Tá chegando o Zelindo com o seu comentário do sábado. Zelindo, bom final de semana a todos. Prezados ouvintes, comentário de hoje, quero que vocês reflitam sobre o que está acontecendo no Brasil em relação à Operação Lava Jato, que teve início em Curitiba há 6 anos atrás, sob a liderança do então juiz Sérgio Moro, e teve a seu lado figuras imponentes e que marcaram o combate à corrupção nesse país, como Daltan Dallagnol, que nessa semana foi para casa e que nesta noite Gilmar Mendes determinou que ele continue sendo investigado.
E aí é que eu quero entrar, porque São Paulo também, nesta semana, 7 integrantes da Lava Jato pedindo demissão coletiva. Por quê? Por não concordarem com o que está acontecendo sob a liderança de Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, nomeado por Jair Messias Bolsonaro. Percebe-se no Brasil o que aconteceu na Itália. Na Itália, lá no início da década de 90, a Operação Mãos Limpas, liderada pelo juiz Antônio Di Pietro, acabou colocando em um pouco mais de 2 anos um monte de empresários, políticos na cadeia. E essa operação, após todo esse trabalho, quando grandes e tradicionais partidos acabaram sendo destruídos, porque o eleitor italiano acabou percebendo que esses políticos, que esses partidos eram corruptos, o que é que fizeram os políticos e o meio empresarial da Itália? Nos meses e nos anos seguintes, a todo esse processo que desvendou as operações criminosas na Itália, o governo, o parlamento italiano e com parte do judiciário promoveram um movimento de restauração, aprovando leis para proteger a classe política e tornando as investigações na magistratura mais difíceis. A operação na Itália levou ao fim dos partidos tradicionais, e aqui no Brasil o que está acontecendo não é nada diferente. Aqui no Brasil, após 6 anos, com muitas condenações de políticos, grandes políticos, não preciso eu citá-los, grandes empresários que foram para a cadeia, agora estão todos se unindo. Há uma união de lideranças de partidos opostos, empresários, mas principalmente políticos, e com a proteção de parte da Suprema Corte. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski estão fazendo no Brasil o que aconteceu na Itália. A operação Mãos Limpas da Itália acabou deixando resultado positivo no que tange a extinção de grandes partidos, mas que eram corruptos. Mas lá a sociedade fez a sua parte. No entanto, mudaram a lei, acabaram soltando bandidos, grandes criminosos, e lamentavelmente parece ser esse o destino da Lava Jato aqui no Brasil. Há um esforço enorme exatamente nessa linha, e você percebe, é esquerda, é direita, não tem, estão anulando sentenças onde grandes criminosos da vida pública já haviam sido condenados em primeira, segunda e terceira instância, inclusive cumpriram cadeia, estão por aí, voltarão, e o povo desinformado vai ainda achar que eles foram injustiçados. É profundamente lamentável, e aqui é preciso que se diga com toda a tranquilidade: o Aras, que foi colocado como procurador da República pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, está contribuindo de forma muito forte exatamente para que essa realidade, triste realidade, venha a acontecer. Quer um exemplo? A questão de 1 mês, 2 meses atrás, ele fez uma live e chamou lavagetismo político. Nessa live ele estava conversando com quem? Com advogados dos réus da Lava Jato. Ele fez uma live condenando a condenação. Ora, um procurador da República fazendo live com vários advogados que defendem esses bandidos criminosos que a Lava Jato condenou. São vários que em delação premiada de forma espontânea devolveram bilhões para os cofres públicos. Então é triste, é muito triste, é lamentável, e a gente precisa ficar com o olho muito aberto, separar o joio do trigo e perceber quais são os partidos, quais são os políticos que estão protegendo a bandidagem, que não querem aumentar a pena para a corrupção. Nós temos que extinguir essas figuras da vida pública, para que o Brasil possa de fato ter o recurso dos seus impostos investidos em favor do seu povo e da sua sociedade. Muito obrigado, bom fim de semana, eu volto sábado que vem. É vida que segue. Tchau.